Amém? Amém, Deus poderoso, neste momento, Senhor, queremos realmente que o Senhor traga, Senhor, a inspiração do Teu Espírito para as nossas vidas, ó Deus, que a Tua palavra seja revelada de forma, Senhor, realmente a vir, a tocar a nossa alma, Senhor, o nosso coração, de forma que venhamos, ó Pai, realmente ter um entendimento nítido daquilo que o Senhor tem para passar para as nossas vidas nesse dia, Senhor. Queremos, ó Pai, realmente estar na Tua presença cada vez mais, ó Pai. Não só sermos ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Pronto? Amém. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá do lado de fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós temos que ter um entendimento disso. Nós não podemos ser cristãos que vivemos com a nossa visão sem ter esse entendimento. Eu estou trazendo essa palavra hoje porque ontem, né, quem acompanhou a gente nas redes sociais, aqui quem esteve aqui em casa, todo ano, os nossos adolescentes e crianças, eles comemoram o Dia dos Primos. Esse Dia dos Primos é um dia que realmente existe e eles tiram isso para homenagens. Só que quem acompanha mesmo já percebeu em nosso próprio Instagram que o ano passado tinha algumas pessoas e hoje tem outras pessoas. Tinha os primos e hoje tem outras. E é embasado nisso que o Senhor eu lembrei, eu vi na palavra, eu trouxe essa palavra para isso. Precisamos ter o entendimento do que é verdadeiramente ser cristão. Nesse momento aqui, Maria, né, junto com os irmãos de Cristo, meio-irmãos de Cristo, chegaram num lugar que ele devia estar pregando, ministrando a palavra, curando, fazendo realmente grandes coisas. E alguém, como diz aqui, chegou para ele e disse: sua mãe e seus irmãos estão ali fora querendo falar contigo. E ele olhou para a multidão e deixou bem claro, mas isso ele deixou bem claro no nítido tom: minha mãe, meus irmãos, meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe são todos aqueles que ouvem e cumprem a palavra. E Lucas também diz que ouve e cumpre a palavra do meu Pai. Então, embasado nessa palavra que saiu literalmente da boca de Cristo, quem somos nós para irmos contra isso? O sangue que deve correr nas nossas veias deve ser o sangue expiatório de Cristo no Calvário. Então nós não temos o verdadeiro cristão, quando ele se converte, quando ele se posiciona diante de Deus, a família dele são os irmãos em Cristo. Ficou claro aqui? Isso daqui nós estamos lendo nitidamente dentro da Bíblia. Nós não estamos pegando isso de um livro, ou nós não estamos se baseando isso em alguma fonte fora a palavra de Deus. Ele disse aqui, estendendo a mão para os filhos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos trazer uma reversão. E quem não faz? Porque aqui a gente está se posicionando, ele disse quem faz. Da mesma forma que ele está dizendo quem faz, existe o que não faz. E na gramática é simples, então espera um pouco. Então, ele está dizendo que as mães e os irmãos e todos aqueles que estão
É os que cumprem, e os que não cumprem são o quê? Não são. Simples assim. Eles não são nada assim. Pelo contrário, dependendo da circunstância, eles são seus inimigos. E nós vamos voltar aqui um pouquinho na palavra, em Mateus 10, 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra suas sogras, e os piores os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Então nós estamos aqui diante de um dilema grande, onde coloca-se muito em choque, muita coisa que é falada. A nossa família, essa família Lopes BSB, ela foi estruturada, ela foi montada, embasado nessa palavra. É por isso que muitas das pessoas não entendem isso. Não entendem como nós conseguimos viver em 17 pessoas dentro de uma única casa em harmonia. Conseguimos porque nós vivemos o que a palavra de Deus diz. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e cumprem a palavra de Deus. Aqueles que não cumprem a palavra de Deus e muitas vezes colocam em xeque a palavra de Deus são nossos inimigos. Como aqui em Mateus 10, 32 deixou claro. E se você que tá ouvindo, vive isso, você tem que se posicionar diante de Deus, de Jesus. Quando Deus determinou que Jesus viesse à terra para morrer pelo Calvário, ele não titubeou. Ele veio e fez a missão dele se cumprir. E nós estamos aqui. Agora, por que nós não faremos a nossa missão se cumprir? Então, nós precisamos entender que esse laço parental que nós temos, ele não pode ser maior que Cristo. Cristo é o topo. Cristo é o que faz com que nós realmente vivamos, nos ensina para nós vivermos o cristianismo. Literalmente. Aqui deixa claro, por que vocês acham que Jesus deixou claro aqui? Os inimigos do homem serão da sua própria família. Por quê? Eu acho que eu, meu irmão e outros mais aqui, nós já passamos por isso. Nós passamos por isso que é ter inimigos dentro da nossa própria casa. Nós tentamos de todas as formas administrar isso. Eu não estou dizendo que você se converte a Cristo, você tem que abandonar seu pai e sua mãe, não. Porque, ou seus irmãos, não. Só que o alvo principal nesse convívio não pode ser só mais laço parental. Ele deve ter o olhar para você levar Cristo a eles. Porém, se o Cristo eles não querem, se eles não vão aceitar Cristo com oração, com pregação, mostrando a palavra, isso não é assim. Você não passa uma década orando para pai e para mãe se converter, não. A tua vida tem que ser um exemplo para que ele se converta, para que ele vá a Cristo. Se ele não está, não adianta só você ajoelhar e viver a vida normal que você vive. Você tem que se posicionar. Você está se posicionando? Seus parentes, seus filhos, seus parentes estão vendo diferença em você? Se não estão, espera um pouco, você está indo para um caminho meio errado. Alguma coisa está fora dos princípios. Porque Jesus aqui, Maria e os meios irmãos de Jesus estavam lá fora tentando falar com ele. Não sei o que ele queria falar com ele.
Mas ali era Maria e seus irmãos. Então, nesse texto, deixou claro que existia um laço parental. Só que o laço parental para Jesus, ele simplesmente, quando Jesus se posicionou como verdadeiro Cristo, ele se desfez. E aí agregou uma outra família. E isso tem que ser, quando nós se convertemos, nós nós pegamos a nossa velha família tradicional, parental, e subimos o nível dela para a família ministerial. Que daí você agrega todos que estão em volta falando a mesma linguagem, com o mesmo foco, com a mesma visão que é de Cristo. Por isso que nós temos tanta facilidade de absorver e de tirar. Porque o que segue, o que nós vivemos é a palavra de Deus. Da mesma forma que nós amamos, só que aqui está claro que se eu amo minha mãe, ou meu filho, ou meu esposo, ou minha esposa, ou quem seja, mais do que a Deus, eu não sou digno dele. Então, nenhuma barreira, nem pai, nem mãe, ninguém pode impedir você de chegar a Cristo. Se eles estão impedindo, ou se tem alguma coisa que te impede, eles são teus inimigos. Tá bíblico, é bíblico. Se alguma conversa está te fazendo tirar do caminho do Senhor, espera um pouco. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser quem for. Estou dizendo do cristianismo que você tem que ter embasado na Bíblia, tá? É isso daqui, nós estamos lendo, ó. Mateus 12, Mateus 10, está falando literalmente sobre você se posicionar diante de Deus. Não importa. A visão que eu quero para os meus parentes biológicos é que eles encontrem Cristo. É que eles cheguem a Cristo. Eu não tenho mais nenhum interesse. Ninguém. Se você está tendo um interesse extra fora disso, você está errado. O único interesse que um verdadeiro cristão tem que ter para os seus parentes é que ele encontre Cristo mude a vida deles e que eles possam chegar à salvação e à vida eterna. Esse é o único objetivo. Se você tem outro objetivo, se é mamãe e papai só para benefício próprio, você está errado. O único interesse. Porém, se eles não quiserem, você não pode fazer nada. Simplesmente, eu não vou deixar de aceitar, de cumprir o que Cristo deixou aqui claro, para fazer a vontade de pai, de mãe, de filho, de esposo, de esposa. Não existe esposa e esposa, não existe nada além de Cristo. Cristo é o ápice da nossa fé. Ele é que nos direciona para o caminho correto. Ele que é a luz para os nossos caminhos. Não existe nada. Eu não posso me pegar, não é trabalho. Isso aqui nós estamos falando de parede, mas não é trabalho, não é nada que possa ser acima de Cristo. Porque senão, isso pode ser o teu inimigo. O teu trabalho pode ser o teu inimigo. A tua mãe pode ser o teu inimigo. O teu pai pode ser o teu inimigo. O seu filho pode ser o teu inimigo. Quantas coisas nós já passamos nesses 25 anos desta família que nós chamamos família ministerial. Por isso, porque nós agregamos, passam-se muitas pessoas. Nós somos seres humanos, nós apaixonamos, nós temos carinho. Mas esse carinho e essa paixão não pode superar o amor que nós temos a Cristo e a nossa devoção e o nosso compromisso a Ele. Não vai passar. Isso nós entendemos. É por isso que nós agregamos, mas a partir do momento que a pessoa não quer mais, nós desagregamos. Simples assim. Porque Cristo deixou claro. Eu não sei qual foi o sentimento de Maria e dos irmãos, porque o texto é de dois versículos que nós não sabemos o desfecho disso. Nós não sabemos se Maria ficou chateada ou não. Nós sabemos que Maria era serva. Porque isso na Bíblia, ela foi chamada de bem-aventurada. Então, se ela era cristã para ser cheia da graça, com certeza ela entendeu o recado de Cristo. Mas quando você fala isso, e se você falasse isso você ouvisse isso do seu filho, será que você ia gostar? Minha mãe e meus irmãos... Não é vocês. É todos aqueles que ouvem, cumprem e obedecem ao meu Pai.
Esses são meus irmãos. Esses fazem parte da sua família. E se essa família, que nós se chamamos família cristã, não se unir, não ser verdadeiramente família em todas as áreas, não é em uma área. Isso nós praticamos aqui. Isso nós vivemos aqui. Nós tentamos ensinar isso. Nós tentamos cada dia mais colocar em prática isso. Aqui dentro da nossa família. E eu estou te dizendo isso e levando isso a você para você entender que você precisa levar isso para dentro da sua família. Porque senão você não vai conseguir ser um verdadeiro cristão. O cristão, ele precisa realmente, aqui Cristo deixou claro, não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada separa, espada corta, espada divide. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria família. Gente, não existe outras versões, tá? Isso é nítido e claro. Se vocês podem, aqui nós estamos falando da versão NVI, mas vocês podem pegar na RC, vocês podem pegar em todas as versões que vocês quiserem. É claro e nítido. Agora, se você ficar tentando agradar mãe, pai, filho, filha, tio, tia, e desagradar a Deus, ele deixa claro que ele, se você não confessar ele também vai deixar você. Claro, aqui ele deixa claro. Se você não pegar a cruz e não seguir ele, e deixar tudo isso para trás, você não é digno dele não. Pois quem recebe vocês, recebe a mim. Quem acha a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Nós temos que ter essa causa. Nós temos essa causa muito bem focada. Hoje no devocional de manhã, nós conversando com a Glaupe, nós deixamos claro, nós temos uma causa. Nós investimos em almas. Como Cristo investiu a vida dele aqui em almas. Falei isso para o Lucas também. Nós investimos em almas. Nós buscamos, nós fazemos de tudo para que a gente possa trazer almas. Não é trazer almas para dentro da nossa casa, não. É trazer almas para Cristo. Para o reino de Deus. Mas como eu disse, como todo investidor em alguma coisa, ele quer um retorno. Ele quer ver o retorno. E é isso que nós fazemos. Literalmente, nós somos avô em Cristo. Hoje eu posso ter 10 netos, amanhã eu posso ter 2 netos. Ou 20. Meus netos e minhas netas são todos aqueles que ouvem e cumprem a palavra de Deus. Esses são os meus netos. Esses são os meus irmãos. E é isso que nós temos que entender. E é nessa visão que você tem que ter. Você tem que olhar a pessoa que está do teu lado, a pessoa que é filho, é mãe. Olha com essa visão. O que você está fazendo por eles? Para que eles... Você está no confronto? Você está posicionando ou você está falando só palavras doces que agradam o ego deles? Não. Você tem que falar a palavra. Mas Maria aqui, ela recebeu uma negativa. Porque Jesus falou, calma, minha mãe e meus irmãos são todos aqui. Depois não conta aqui que ele desceu e foi lá falar com ela, não fala isso. Aqui nesse texto só deixa claro que alguém foi chamar ele e ele simplesmente falou, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são todos esses aqui, ó. Eu não tenho irmão, eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Nós temos que ter nossos irmãos e nossas irmãs, e nosso laço familiar tem que ser a família de Cristo. E é isso que nós temos que entender. Nós não fazemos isso aqui dentro da nossa casa, quando todos, que legal, que bonito, quando vem na nossa casa e vê tudo isso, que legal. Nós não fazemos isso porque nós somos bons. Nós fazemos isso porque nós temos uma causa. Nós temos um foco e nós lutamos para que essa missão seja cumprida
Essa família existe porque Cristo construiu ela. Isso não nasceu de um além, isso não nasceu porque... Não, foi Cristo que montou essa família. E é isso que nós temos que entender. E é isso que nós tentamos muitas vezes replicar outras famílias. Mas aqui nós estamos falando da família de Cristo. Pai, a mãe e os irmãos dele. E mesmo assim ele deixou claro. Ele deixou bem claro. Minha mãe e meus irmãos. E minhas irmãs são todos aqueles que ouvem e cumprem, que seguem a palavra, que obedecem ao que eu estou fazendo. Nós já tivemos experiências negativas também. Só que não importa quem seja, se é filho, se é filha, não importa. O que importa é a vontade do Pai expressa. Então eu quero que vocês pensem, né? Nós pensamos nisso, porque no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, muitas vezes você se dói porque um fala de um jeito diferente com você, aí você acha ruim. Você não gosta. Quando o cristão está forjado pela palavra de Deus, não existe nada, nenhuma palavra. Com certeza Maria aqui, ela entendeu a palavra de Cristo, do próprio Filho. E ela entendeu que naquele momento era o Filho cristão, Cristo que estava falando. E ela entendeu o recado. Pode ter certeza absoluta que Maria não virou no pé e falou, deixa que depois eu falo com ele. Pode ter certeza que não. Porque ela era bem-aventurada, ela foi escolhida. Não olhou para ele e chamou ele de ingrato. Ou olhou para ele e chamou ele de ingrato. Ah, foi assim, é assim que você... Chamando todos de parente? Não, você pode ter certeza que não. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos colocar isso. É muito legal você viver no convívio de pessoas. É você viver entre pessoas que praticam a mesma fé. Mas isso nós temos que levar isso à frente. Nós temos que levar isso no nosso trabalho. Nós temos que colocar isso em prática na hora que nós estamos lá atendendo um cliente. Você que está muitas vezes no teu trabalho, no teu dia a dia, no teu relacionamento entre os amigos. Se você não está sendo cristão, se você não está realmente fazendo a diferença, você não é cristão. Você pode ser qualquer outra coisa menos cristão. Agora, você tem que fazer a diferença. Você tem que exercer exemplo. Você tem que se posicionar. Então, não vamos se tornar inimigos de Cristo para ser amigos de parente. Nós temos que, se nós conseguirmos fazer com que os nossos parentes sejam amigos de Cristo, ótimo. Mas se eles não quiserem, a primeira opção é Cristo. A primeira opção é Cristo. Não é nem pai, nem mãe, nem tio, nem tia, nem avó, nem filho, nem nada. A primeira opção, a primeira e única opção, não é a primeira e outra opção, é a única opção, é Cristo. Esses demais vão ser agregados pelo teu exemplo, pela tua vivência, pelo aquilo que você está sendo transformado. Esse é o verdadeiro cristão. Agora, se você faz essa troca, você se torna inimigo de Cristo. Não existe outra palavra. Você se torna inimigo de Cristo. Não tem meia palavra. Aqui a gramática é muito simples, é muito nítido o que ele está escrito aqui. Aqui não tem algumas outras versões que pode-se dizer outras, ou que leve a outra conotação do que... Não, é claro aqui. Se você prender a sua vida para si, você vai perder. Nítido e claro. Se você deixar a sua vida por amor a Ele, você vai ganhar. É uma troca. Simples assim. Ou é ou não é. Então que nós possamos entender isso e colocar em prática isso. Porque falar que ler, não vamos ser somente ouvintes da palavra, vamos praticar. Porque muitas vezes nós somos bons ouvintes, mas péssimos praticantes. E nós temos que praticar isso. Então, vamos subir o nível do cristianismo. Vamos colocar o cristianismo no que ele realmente é. Não vamos banalizar o que Cristo falou, tentando adequar a nossa família a isso. Se a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, todos os seus parentes quiserem seguir Jesus, glória a Deus, essa é a missão, levar o máximo de almas possíveis para Cristo. Porém, se eles não querem e se eles estão criando um empecilho para seguir a Cristo,
Deixa eles para lá, porque o teu foco é Cristo. E eles vão ser seus inimigos. Simples assim. Se vocês quiserem ler, está escrito em Mateus 10, do 32 até o 39. Deixa claro isso. Procurem todas as versões que vocês quiserem. Não existe outra. É isso. Agora, não fica tentando fazer politicagem com Cristo não, porque ele não é político. Ou é, ou não é. Amém? Amém. Amém, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra, por tudo aquilo que nós temos vivido, Senhor, e que possamos cada dia mais, ó Pai, colocar em prática, Senhor, tudo que nós conhecemos e realmente é o que é revelado da Tua palavra a nós, ó Pai. Muito obrigado, nos dê uma semana abençoada e todos aqueles que ouvirem, que essa palavra chegarem, possam ser impactados, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.